Elefantes e humanos sempre viveram amigavelmente em uma pequena vila rural na Índia. Mas quando uma mãe elefante começou a agir de forma estranha, a população local percebeu que ela estava chateada e até chorando, como se pedisse ajuda. Eles decidiram segui-la para o deserto, mas a descoberta que fizeram foi tão chocante que deixou muitas pessoas com medo. A população de uma aldeia local indiana estava acostumada a ver elefantes o tempo todo. A vila foi construída no fundo do território dos elefantes, então era de se esperar que eles encontrassem esses animais enormes e bonitos sem nenhum aviso. Os elefantes eram tão comuns por lá que os aldeões mal piscavam e já viam um deles atravessando a estrada ou pastando ao lado de uma árvore perto de sua casa. Eles eram tão comuns quanto cães e gatos aqui no Brasil. As pessoas tentaram deixar os elefantes em paz, pois sabiam que a aldeia estava em seu território. Por isso, tentaram ao máximo não atrapalhar os elefantes que já estavam lá muito antes dos homens chegarem. Os elefantes pareciam tranquilos com esta dinâmica, e para eles era fácil tolerar a presença das pessoas, mesmo que não tivessem escolha. É sabido que os elefantes são animais inteligentes e emocionalmente complexos, então eles sabem o que é o melhor para eles. Mas um dia, os moradores foram recebidos com uma visão muito estranha. Uma elefanta estava parada no meio da estrada que sai da vila, fazendo muito barulho e balançando a tromba como se estivesse tentando chamar a atenção. Ela se aproximava das pessoas enquanto elas estavam tentando passar e batia seus pés grandes no chão em frustração quando não era atendida. Os aldeões nunca tinham visto nada parecido antes, então certamente isso despertou o interesse deles. Quando as pessoas começaram a se aproximar, eles notaram algo estranho, algo que fez seus corações se encherem de emoção. A elefanta tinha lágrimas nos olhos e os rastros molhados em seu rosto mostravam que ela estava chorando há um bom tempo. Ela estava claramente em algum tipo de sofrimento emocional, mas ninguém sabia ao certo o que era. Eles não tinham ideia de como poderiam ajudar ou o que eles poderiam fazer. Felizmente, o elefante assumiu o comando depois de uma pequena multidão se reunir. Ele acenou com sua tromba como se convidasse as pessoas a segui-lo e partiu para o deserto. Preocupado, ele ficava voltando a cada poucos minutos para verificar se as pessoas ainda o seguiam. Felizmente, eles estavam muito interessados no que estava perturbando esse pobre grande elefante, e assim não o perdiam de vista. Eles queriam ajudar de alguma forma. Fariam isso em retribuição pelos elefantes terem deixado esses humanos viverem em sua aldeia. O elefante os conduziu a uma clareira com um grande poço que mantinha a terra irrigada. Geralmente tinha um tipo de escotilha no topo, mas estava faltando. O elefante ficou ao lado do poço, olhando para baixo, e nesse momento, o que os aldeões viram os deixou chocados. Eles viram no buraco, bem no fundo do subsolo, que um bebê elefante claramente maior que um bezerro estava caído, preso naquele lugar. Felizmente, a água era rasa o suficiente para o elefante poder manter sua tromba acima da água para poder respirar. Mas sem a ajuda humana, ele certamente morreria lá embaixo. Os aldeões reagiram rápido. Alguns homens correram de volta para a aldeia para alertar a equipe de resgate de animais e em pouco tempo os especialistas chegaram ao local com as máquinas e a mão de obra para ajudar a libertar este filhote elefante. A equipe rapidamente determinou que precisava de uma escavadeira para cavar e criar um canal para que o bebê pudesse escapar. Mas havia um problema. Uma grande tempestade estava no horizonte e trazia uma chuva extremamente forte. Se a chuva fosse tão forte e persistente quanto os meteorologistas acreditavam, seus esforços de resgate seriam totalmente prejudicados. Infelizmente, foi o que aconteceu. A chuva forte chegou e isso aumentou o nível de água no poço assustadoramente. O pequeno elefante levantou os pés e por apenas 50 centímetros ele lutava para respirar com apenas a tromba do lado de fora. Os homens não podiam permitir que o pobrezinho se afogasse. Então, eles começaram a trabalhar o mais rápido que podiam, cavando com a mão e com ferramentas rudimentares. Qualquer coisa para ajudar até que a escavadeira chegasse. O progresso foi lento, e quando um veículo apareceu, carregando a escavadeira, uma verdadeira força-tarefa entrou em ação para salvar o pequenino. Enquanto a equipe trabalhava, uma veterinária acompanhava o filhote no fundo do poço. Ela viu que ele tinha vários cortes e arranhões no corpo por causa da queda, e assim, ela teve medo que os ferimentos pudessem infeccionar. Ela foi capaz de fazer
fazer alguns socorros naquela situação, e após derramar creme antisséptico sobre os ferimentos da criatura, o bebê elefante ainda acenou com a tromba em agradecimento ao tratamento. Foi uma sorte grande que os ferimentos não fossem tão piores, pois aquela história poderia ter terminado de forma bem mais trágica se o filhote tivesse caído do lado errado e fraturado algum osso ou feito um corte mais profundo. Enquanto a escavadeira cavava o solo, vários tijolos do topo do poço começaram a se soltar por causa das vibrações, mas o bebê esperto e astuto continuou movendo seu corpo para evitar outros ferimentos. Os trabalhadores fizeram o possível para remover qualquer excesso de tijolos soltos. Eles, sem dúvida, causariam muita dor se caísse no pobre animal. De repente, os céus se abriram e a chuva começou a cair. Estava pesada demais, diferente de tudo o que tinham visto antes, e isso apenas acrescentou combustível ao fogo daquela emergência. Isso tornou a tentativa de resgate ainda mais urgente. Se a máquina parasse de funcionar, seria game over. Mas, felizmente, ela continuou indo e vindo. O resgate ainda não havia terminado, mas depois de algumas horas de escavação, eles finalmente criaram um canal que descia até a base do poço. Tudo o que faltava fazer era quebrar a parede de tijolos do poço para permitir que o bebê elefante andasse para se libertar. A escavadeira recuou de volta para o veículo, e os socorristas pularam e começaram a martelar a parede, lascando o tijolo e a pedra pouco a pouco. Foi preciso muito esforço, mas grandes rachaduras na parede finalmente começaram a aparecer. A mamãe elefante estava sentindo a libertação iminente de seu filho, e então desceu o aterro e tentou ajudar empurrando seu corpo contra a parede e tentando quebrá-la. Então, de repente, como o estrondo do Todo-Poderoso, a parede caiu, revelando que o bebê elefante estava finalmente livre. Mas espere, ele não estava livre de todos os problemas ainda. Sua mãe tinha sido capaz de escalar o barraco molhado e escorregadio com relativa facilidade, mas a criança com suas pernas pequenas estava lutando para sair do canal de terra recém-cavado. A chuva forte e a lama estavam tornando a missão de fuga ainda mais complicada. Seus pés estavam escorregando a todo passo. Foram necessários os esforços combinados de 5 fortes socorristas para ajudar a empurrá-lo para cima e de volta para a terra plana. O pequenino elefante correu direto para sua mãe. Finalmente a mãe conseguiu descansar. Aninhando seu filho com sua tromba, ela fez barulhos altos em comemoração. Sua felicidade era evidente. O veterinário examinou mais de perto e administrou um remédio que ajudaria com qualquer dor ou machucados que o jovem elefante possa ter. Ao final daquele salvamento, a mãe se virou e olhou para cada um dos humanos. E em seus olhos havia sentimento. Era como se quisesse agradecê-los. E se a chuva não estivesse caindo torrencialmente, ela teria ficado horas agradecendo aqueles que salvaram a vida de sua cria. Sem nunca esquecer daquele dia, de vez em quando, a mãe e seu bebê iam para a aldeia e apenas ficavam parados, vendo o mundo passar. Eles não eram uma ameaça para os humanos e pareciam gostar de estar perto das pessoas. Já pensou você participar de um resgate como esse? O que você sentiria? Coloca aqui pra gente nos comentários. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço, até o próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!